Fala muchacho, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o vosso Bonito Dalino, para quem não me conhece. Ontem saiu um vídeo, praticamente falamos, reagimos, olha, eu fiquei também surpreendido porque eu não sabia aquele projeto, praticamente é uma cópia da Tesla. Eu vi descontentamento de alguns brasileiros falando que é uma tecnologia já antiga e que praticamente não dá certo. A tecnologia já é antiga, principalmente quando estamos a falar de países, por exemplo o Japão já tem carros elétricos há muito tempo, agora estão a produzir carros híbridos, né, combustível e energia elétrica. Nos últimos 10 anos estão surgindo muitas tecnologias. Daqui a pouco também vão querer construir um Ricardão para substituir o Pipo aí. Não dá desse jeito, né? Mas é isso aí. Vamos no que funciona. Marco Polo. Eu já vos falei diversas vezes. Os autocarros que o governo e algumas transportadoras aqui no nosso país utilizam é da Marco Polo, né? E vou te falar, é muito bom. Porque praticamente são ônibus que foram feitos especificamente para nós pobres. Falou, parceiro. Marco Polo. Frente a diversos buracos da herança que o Estado nos deu. Buraco na estrada. Quem também na cidade dele tá cheio de buraco na estrada. Não sabe, parceiro. Não sei o que esse gajo pensa, mas é isso aí. Buraco na estrada. A maior herança que existe em qualquer país. Buraco na estrada. Então, vamos ver esse vídeo. Se inscreva no canal. Dizem aqui que a maior do mundo. A empresa brasileira que domina o maior e mais disputado segmento, Marco Polo. Caramba, bicho. O cara que inventou esse nome é massa. Então, antes que a gente comece o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. E é isso aí, bora lá. O Brasil abriga grandes empresas. E basicamente são exatamente esses aqui, esses transportes aqui. Transporte escolar. Embora nem sempre valorizadas, um exemplo é a Marco Polo, gigante global. Especialista em ônibus, representa a vocação empreendedora brasileira. Mas como ela se tornou uma líder no mundo todo? E como foi a sua trajetória até se tornar uma referência mundial em transporte sustentável? Parece uma empresa que merece respeito. A Marco Polo, inicialmente chamada de Carrocerias Nicolas, nasceu em Modesta. Embora pequena, estava determinada a conquistar não só o Brasil, mas sim o mundo. Os irmãos Dorval, Doraci e Nelson Nicola fundaram a empresa com mais 6 sócios. Eles se destacaram na fabricação de carrocerias para ônibus e inicialmente de madeira. Não eram os primeiros, mas estavam entre eles. A Carroceria Nicolas também oferecia serviços de pintura e lanternagem para veículos. As carrocerias eram fabricadas conforme a demanda e levavam 3 meses para ficarem prontas. Com muitas peças importadas, era preciso criatividade para adaptar peças de caminhões em ônibus. Entretanto, em 4 anos, a madeira deu lugar ao metal. Os chassis de madeira eram atrasados e para caminhões inadequados para ônibus. Assim, surgiu a necessidade de chassis específicos. A empresa já mostrava sinais de mudança, especialmente quando um novo nome entrou em cena. Em 1951, os irmãos encontraram Paulo Bellini, um jovem de 22 anos, com a ajuda de seu pai. Ele comprou uma cota e se tornou um dos sócios, assumindo setores comerciais e financeiros. Isso impulsionou o crescimento da empresa como um todo. Na primeira década, foi repleta de sucessos. Mudaram-se para um espaço maior em Planalto e na segunda década o avanço foi ainda maior. Em 1961, quando começaram a vender ônibus para o Uruguai. Atualmente pode parecer pouco agora, mas foi um grande passo na época. Mano, também estamos a falar que na época não existia tanta concorrência assim. Não estou a falar que eles inovaram, né? Mas não existia tanta concorrência assim. Eu estou aqui também para divulgar essas histórias como essas magníficas, principalmente aquela história que tem um bocado do nosso DNA, que é a língua portuguesa. Isso é muito bom, parceiro. Estamos a falar de países, quando estamos a falar de países de língua portuguesa, são países que são muito, eu vou falar, são um pouco desprezados nas outras comunidades, como por exemplo inglês, francês, e aí vai. Quando temos uma coisa gigante como essa, é de todos nós, tá entendendo, parceiro? Muitos não vão gostar disso que eu falei, mas é isso. Marco Polo, vamos pra cima dele. E foi na década de 60 que surgiu o modelo de ônibus Marco Polo, uma homenagem ao explorador veneziano. Será que isso indicava a ambição global das carrocerias Nicolas? Com a partida dos irmãos Nicolas da empresa, o nome original Carrocerias Nicola já não fazia mais sentido algum. Assim, em 1971, a renomada empresa passou por uma reestruturação e adotou o nome Marco Polo. Mas os irmãos Nicolas não deixaram o mercado. Fundaram então outra empresa, concentrando-se no que amavam:
restaurar veículos e, com um toque inovador, transformar caminhões em ônibus. Bellini, uma figura proeminente na história da Marco Polo, era alguém que entendia as nuances do mercado automobilístico. Com o avanço dos anos e o crescimento exponencial da indústria, ele reconheceu a necessidade de constantes reinvenções. Essa visão de olhar para o futuro e estar sempre um passo à frente tornou-se parte integrante da cultura da Marco Polo e virou um lema da companhia. A Marco Polo, sob sua direção, não era apenas uma empresa que fabricava ônibus. Era um símbolo de inovação, dominava o segmento de mercado e em que atuava e estava decidida a manter essa posição para o resto da vida. Para alcançar isso, Bellini introduziu um sistema de produção que se concentrava não apenas na qualidade dos ônibus, mas também na valorização dos funcionários da empresa. Era uma estratégia dual, produção de alta qualidade impulsionada por uma força de trabalho muito motivada. Todo colaborador, seja um operário ou um gerente, sentia-se parte vital dessa empresa. Tal abordagem progressiva levantou uma questão meio retórica. Quem poderia imaginar que uma combinação de liderança visionária e valorização dos funcionários poderia ser a fórmula do sucesso? Marco Polo respondeu isso na prática. A empresa também foi pioneira em perceber necessidades específicas do mercado. Ela introduziu o Scholar Bus, projetado exclusivamente para transporte escolar. Ele não era apenas outro ônibus. Era um produto de segurança, características como estrutura reforçada, barras de proteção e sinalização especial eram inéditas e mostravam um comprometimento da empresa. A marcar um período significativo. Acompanhando a crescente demanda e reconhecendo a expansão do mercado, a Marco Polo deu um passo ousado em 1980 e abriu seu capital na Bolsa de Valores. Esse movimento permitiu que mais pessoas investissem e acreditassem na visão da empresa. No entanto, o Brasil já estava se tornando pequeno para a ambição global da Marco Polo. A internacionalização era o próximo passo. Embora tenha começado em Caxias do Sul, a empresa logo estabeleceu sua marca em mais de 100 países. E, enquanto exportar era impressionante, Bellini sabia que a verdadeira conquista seria estabelecer operações globais. Assim, a empresa começou a abrir fábrica em diversos países, de Portugal até mesmo na Rússia. Paulo Bellini também percebeu a necessidade de capacitação. Em 1990, foi fundada a Escola Profissional Marco Polo. Mais do que apenas formar, tinha o objetivo de preparar profissionais para o mercado e, idealmente, para se juntarem às fileiras de produção da própria empresa Marco Polo. O século XXI trouxe novas oportunidades e, com elas, parcerias. A associação com a Mercedes-Benz no México foi um grande marco. E para coroar os seus sucessos, em 1999, a empresa celebrou a produção do seu ônibus de número 100.000. Os produtos da Marco Polo são reflexos de sua visão. Cada ônibus é adaptado à realidade de sua região de operação, tornando-se uma solução de mobilidade verdadeiramente global. Um exemplo perfeito foi o lançamento do modelo Geração 6 nos anos 2000. Ele definiu a posição da Marco Polo no cenário mundial, combinando design e funcionalidade. Tornou-se tão popular que, em 2009, suas vendas internacionais representavam quase metade da receita da empresa. Olha, para ser bem sincero, espírito inovador. Para ser bem sincero, o design dos ônibus quase é igual, né? Tirando aquele lá de Londres, quase é igual. Mas esses têm um toque diferente, sabe? Vocês têm que ver a Marco Polo andando nas nossas estradas, parceiro. Tem um gingado que... Deixa, não vou falar mais. A Marco Polo é mais do que uma simples fabricante de ônibus. Ela é uma manifestação de espírito inovador e da perspectiva global que define alguma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Ao examinarmos toda sua trajetória, nós podemos ver um compromisso constante com a inovação e uma capacidade de adaptar-se às mudanças do mercado de todo o mundo. Então, o que a Marco Polo tem feito nos últimos tempos? E quais são os seus planos para um futuro próximo e também a longo prazo? Uma das respostas mais marcantes é o seu foco inegável na inovação contínua. Com especial destaque para o mercado internacional, seu protagonismo global é evidente, especialmente quando observamos lançamentos recentes, como o próprio ônibus Attivi, totalmente elétrico.
Em 2022, o Caramba, tem ônibus elétricos? Isso não é muito perigoso? compromisso da Marco Polo com o futuro sustentável do transporte ficou ainda mais evidente. A empresa começou a produção de 30 unidades do Active e, olhando para o futuro, não vê limites de mais outros modelos. Há uma capacidade e disposição claras para atender demandas maiores, como as metrópoles de São Paulo, o pulsante coração da América Latina. Esse movimento em direção aos veículos sustentáveis não é uma novidade. Em 2023, espera-se um aumento ainda assim na produção do Active, mostrando uma progressão consistente. O ônibus não só carrega o nome da Marco Polo em sua carroceria, mas também em sua alma. Mais de 60% de seus componentes são de origem nacional, demonstrando a confiança da empresa nos talentos e recursos brasileiros. Sustentabilidade. Mas há mais na história da sustentabilidade da Marco Polo. A empresa se orgulha de ser uma das principais fabricantes de soluções eletrificadas do Brasil. Em 2022, produziram várias unidades de ônibus elétricos para a Bahia. E essa jornada sustentável não começou ontem, nem muito menos 2, 3, 5 anos atrás. Em 2015, firmou-se uma parceria com o governo de São Paulo para a fabricação de ônibus movidos a hidrogênio, uma solução verde para o transporte público da capital. Um aspecto essencial do foco da Marco Polo em 2022 foi realçar a importância do transporte público sustentável, mas a visão vai muito além. A empresa almeja um casamento entre o avanço do transporte ecológico e o crescimento tecnológico do Brasil. Renato Florencio, um pilar na engenharia da Marco Polo, acredita que o projeto dos ônibus elétricos é um testemunho do poder que a engenharia brasileira possui e vai mostrar ao mundo. A empresa não hesita em adotar métodos modernos, usando ferramentas de simulação virtual, garantindo eficiência, qualidade e, o óbvio, confiabilidade. A Marco Polo também entende o valor das parcerias, a colaboração, por exemplo, com a BYD, uma líder em veículos elétricos no mundo todo, é uma prova disso. Juntas, criaram ônibus que hoje circulam pelas ruas de Salvador, unindo tecnologia de ponta e uma engenharia muito superior. A história da Marco Polo é repleta de conquistas. Desde sua modesta origem lá em Caxias do Sul, a empresa tem marcado presença no mundo todo. Seus ônibus viajaram desde as ruas de Meca, o coração... Esse mano tem que lhe pagar. Tá metendo um coração na Marco Polo. Você vê que a história da Marco Polo tem um significado diferente para cada pessoa, né? Mas desperta o mesmo sentimento, que é de superação. Espiritual do Islã até os corredores mágicos da Disney nos Estados Unidos. Não podemos esquecer das Olimpíadas ou dos líderes mundiais e presidentes brasileiros que foram transportados por um de seus veículos. Seja enfrentando o frio cortante da Rússia ou o calor astronômico do Oriente Médio, os ônibus Marco Polo são símbolo de resistência e qualidade. Cada veículo é projetado para superar as expectativas, atendendo às variadas demandas de seus clientes globais. Além disso, a inclusão é uma prioridade, com recursos como os pisos baixos e elevadores, garantindo uma acessibilidade a todos. A trajetória da Marco Polo, desde a sua inicial nas carrocerias Nikola até o dia de hoje, é uma prova do que o espírito empreendedor brasileiro pode alcançar de verdade. Ela serve como um lembrete de que o Brasil possui empresas que não apenas competem, mas lideram no palco mundial. Finalmente, ao olharmos para a Marco Polo, vemos mais do que uma empresa. Vemos uma jornada começando com o Irmãos Nikola e sendo ampliada pela visão de Paulo Bellini. Assim como o explorador veneziano que inspirou seu nome, a Marco Polo é feita para descobrir e conquistar novos horizontes. Agora, se você quer mesmo saber a história sobre uma das empresas brasileiras que infelizmente não obteve o mesmo resultado da Marco Polo e ficou muito conhecida nos anos 70, 80 e 90, conheça agora a história da Gurgel e clique no vídeo que está passando na sua tela, porque nela eu falo toda a história completa.
Cara, Gurgel é uma promessa que todo brasileiro botou fé naquela época. Vou te falar, todo mundo fala da Gurgel. Uma tonalidade das pessoas quando falam da Gurgel. Eu vi diversos vídeos de pessoas mencionando a Gurgel e é tudo a mesma coisa, decepção, decepção, decepção. O que aconteceu com a Gurgel afinal? Inscreva no canal, ative as notificações e olha, onde a Marco Polo vem, até onde está, é muito fácil a gente olhar para uma empresa grande como essa e a gente falar, tá um show da grana, parceiro. São muitos que faliram ao lado da Marco Polo, né? Aí tem um resumo espetacular que só falou das coisas boas que aconteceu com a Marco Polo. Tem escândalo que eles se meteram, tem aquilo e isso, as dívidas, a desistência, projetos que não foram avante. Mas o resultado hoje em dia está ali, é a Marco Polo que a gente conhece. E querendo ou não, essa aqui é uma empresa que, graças a Deus, está a servir muitos outros países. E eu raramente vejo ônibus da Marco Polo com avaria, sabe? Não é que eles não avariam, eles avariam, mas raramente, como por exemplo os ônibus chineses ou japoneses. Você vê toda hora avaria, os vidros partem à toa, a chaparia é tudo plástico. Você vê que esses da Marco Polo, plástico é dentro, fora é ferro, parceiro. Ferro e fogo. É isso aí, o que é que você acha da Gurgel e o que é que você acha da gente levar aqui no canal? Se inscreva no canal. Crédito para esse canal. Fórmula Turbo. O link original do vídeo está aqui na descrição. Vão lá caso vocês quiserem ir lá. Mano, sabe narrar uma história. Vou te falar. Quem dera. Até a próxima. Um abraço.